Olá, pessoal. Estamos nos reencontrando para falar hoje sobre participação social. Eu sou a professora Raimunda Monteiro, sou do Instituto de Ciências da Sociedade da Universidade Federal do Oeste do Pará. Pertenço ao curso de Gestão Pública e Desenvolvimento Regional. A gente vai abordar participação social com alguns apontamentos sobre a experiência brasileira. Tá? Para começo de assunto, o Brasil é um dos países onde a participação social mais avançou no mundo. Inclusive, nós chegamos a ter um sistema de participação social institucionalizado. Tá? Mas vamos falar sobre isso no decorrer agora dessa nossa conversa. A primeira coisa, do que nós estamos falando? Participação social, né? Nós estamos falando de instâncias criadas para garantir a participação da sociedade civil na formulação, deliberação e avaliação de políticas públicas, nos níveis municipal, estadual e nacional. Estamos falando de relação Estado e sociedade. Como é que isso acontece na prática? Através de consultas públicas, audiências públicas, conferências, sistemas de controle social que estão intrincados no Estado, no legislativo, no judiciário, de uma forma muito ampla. Mas nós vamos falar de instâncias colegiadas, de como as instâncias de participação da sociedade organizada e do Estado evoluíram, principalmente a partir da Constituição de 88. Nós vamos nos deter sobre esse período, de 88 para cá. Antes de 88, tinha participação social no Brasil? Muita, né? Nós temos na nossa história muita participação social como instrumento de luta social, né? E o século XX foi muito rico com a emergência do movimento sindical, urbano, rural, né? De muitos movimentos, movimentos contra a ditadura, né? Então, isso foi luta social, né? Até 88, luta social. A partir de 88, continuamos tendo luta social, mas temos a institucionalização da participação social como uma política de Estado, né? Com uma interrupção em 2019, de 88 até 2019, os mecanismos evoluíram, se ampliaram, né? Mas em 2019, com o governo que passou, nós tivemos uma interrupção desses mecanismos, que são retomados agora a partir de 2023. Tá. Então, vamos falar principalmente dos anos que precedem 88, as décadas que precedem 88, 70 e 80. Né? Nós tivemos aí, durante esse período, marcado pela contestação do regime autoritário, pelas lutas pela democracia. Então, no campo político, nós tivemos muito movimento social, movimento de opinião, né? Na cultura, no teatro, no cinema, na música, os movimentos de oposição sindical, a tomada de sindicatos do controle do Estado autoritário, a organização de uma nova central sindical, né, de perfil democrático, né, que foi a CUT, a organização de um partido da classe trabalhadora, o PT, luta pela anistia. O objetivo era o fim do regime, era a democratização. No campo econômico e social, tínhamos nesse período organizações filantrópicas, né, com outras de ajuda mútua, clubes de mães, clubes de vizinhos, mas também a luta contra a carestia, né, greves por aumento salarial, luta pela terra urbana e rural, a luta pela moradia, luta por saúde, a defesa da Amazônia, todas essas lutas, né, elas se intensificaram nos anos 70 e 80, tomaram novas formas e, principalmente, ganharam as ruas por conta da luta pela democratização do país. Aí vem 88. E em 88 nós temos, então, né, um movimento político, né, que desemboca na Constituinte,
né, e consegue uma pactuação em que a participação social torna-se uma obrigação orgânica do Estado brasileiro. Né? Os sistemas de participação social e de controle, né, que vão do local, o estadual, ao nacional, eles estão ali inscritos como um direito, né, e como um dever, um direito da sociedade e um dever do Estado na Constituição. Agora, não vamos esquecer que, ao mesmo tempo que nós avançávamos no Brasil para um sistema de participação social institucionalizado, no plano internacional e mesmo no país, avançava o neoliberalismo e, com o neoliberalismo, a reforma do Estado, o encolhimento do Estado e o repasse, a transferência de muitas das obrigações estatais para o terceiro setor. E, com isso, a emergência das organizações não governamentais, que algumas pessoas também confundem como parte do sistema de participação social. Eu, particularmente, não, né, porque as organizações não governamentais elas têm um perfil privado, né, e não há um controle social sobre o que elas fazem. Elas também contribuem para as políticas públicas, mas elas não fazem parte do sistema de representação da sociedade. Tá? Bem, nós, a partir de 88, então, nós vamos ter a proliferação lenta nos anos 90, viu, gente? Não foi assim tão rápido. E também não foi, um setor que não era organizado, de repente ele foi mobilizado para participar. Não, isso foi em cima das conquistas dos vários movimentos urbanos e rurais do país, né? Movimentos sociais. Então, emergem os conselhos municipais, estaduais e nacionais e as grandes conferências, né? As conferências de saúde, de educação, as conferências de ciência e tecnologia, elas, então, passam a fazer parte da vida política do país. Tá? Bem, esses conselhos e conferências, eles vão influenciar no desenho das políticas públicas, sim, né? E, no fundo, também na concorrência pelo orçamento do país, né, que antes era decidido de uma forma tecnocrática, né, e agora passa a ter a interveniência da sociedade organizada nessas instâncias, conselhos, conferências. Né? Bem, esse sistema, né, de participação de políticas públicas, ele também tem vários mecanismos que eu não vou aprofundar aqui, né, que são possíveis pelo Poder Legislativo, pelo Poder Judiciário e pelo Poder Executivo, né, que passa a ter a participação popular, né, como dos mecanismos de aprofundamento da democracia brasileira. Né? O que é interessante nesse processo? Que é o governo que convoca, né? Ele convoca a sociedade para se organizar e participar das conferências, por exemplo. Né? As políticas públicas universalizantes, que nascem com a Constituição de 88, né? Assistência social, saúde, educação, essas e tantas outras, própria ciência e tecnologia, nós chegamos a ter grandes conferências de ciência e tecnologia, né? Elas são convocadas a formular propostas que o governo, então, deve adotar como linha. Né? E esse processo, então, chegou só no governo Lula, nos dois governos Lula, a reunir 74 conferências nacionais de políticas públicas. Né? Até 2017, por aí, foram 115. Então, 21 na área de saúde, 20 no tema de minorias, 6 de meio ambiente, 22 sobre Estado, Economia e Desenvolvimento, 17 sobre educação, cultura, 11 sobre direitos humanos. Cerca de 10 milhões de pessoas participaram dessas conferências. É muita gente, né, participando, é muita gente participando do sistema. Né? Bem, essas conferências, esse esforço, né, de formulação entre governo e sociedade resultou em alguma coisa? Resultou, sim. Né? Elas influenciaram na atividade legislativa do Congresso Nacional, elas influenciaram na legislação que nós tivemos, principalmente na parte da inclusão social.
né, elas influenciaram no maior sistema de proteção social que nós tivemos na América Latina, e um dos maiores do mundo, né, que foi criado nos governos Lula, com todos os programas de combate à fome, né, e à pobreza e de promoção social por um conjunto muito amplo de políticas de inclusão, né? Isso é, sim, resultado das conferências, né, das proposições que a sociedade civil trouxe como demandas para discutir nas instâncias que o governo criou para ouvi-la, né? Para ouvi-las. Bem, vou só mencionar que os orçamentos participativos, que nasceram, né, como uma experiência do PT lá na Prefeitura de Porto Alegre, ainda antes da Constituição de 88, esses orçamentos participativos eles se proliferaram por todo o país, e eles também são um mecanismo de participação social focado, né, na distribuição do orçamento. Vocês vão ver uma literatura muito vasta sobre isso, avaliando, né, essa experiência brasileira de orçamento participativo. Nós temos, inclusive, uma rede brasileira de orçamento participativo que funciona, né? E que nos dá aí um parâmetro do quanto avançamos nesse campo. Pessoal, é o seguinte, foram muitos os conselhos de grande repercussão nacional, de referência internacional, como o nosso Conselho Nacional de Meio Ambiente, nosso Conselho Nacional de Saúde, Conselho Nacional de Educação, nosso Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, o nosso Conselho Nacional de Assistência Social, os nossos conselhos de juventude, né? O nosso Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social. Então, foram muitos conselhos que serviram de locus e referência de atualização, de formulação, de atualização de políticas públicas, né? E, em grande parte, de monitoramento da efetividade dessas políticas públicas. Tá? Mas essa linda experiência, claro, que com muitas ainda questões a serem aprimoradas, e isso também tem uma vasta literatura sobre, né? Essa experiência rica, né, do Brasil, em termos de participação social institucionalizada, né, ela foi bruscamente interrompida em 2019, né, com a extinção do decreto 8.243 de 2014, que instituía a Política Nacional de Participação Social e o Sistema Nacional de Participação Social, né? Foi em 2014, então, os sistemas de participação social, né, e a política eles foram instituídos por decreto. Em 2019, nos primeiros 100 dias, uma das ações daquele governo foi extinguir essa política, né? Com isso, então, nós tivemos uma fase de apagão, né, da participação social no país. Tá? Bem, não vamos falar desse período de apagão, né? Vamos falar agora da retomada. 2023 marca a retomada desse sistema, né? A começar pelo seguinte, né? Vocês viram que eu falei de o governo convoca a sociedade participa, propõe, né? E o governo deve implementar, né, nessas mediações de propostas aquilo que vai dialogar com o que a sociedade propôs. Tá. Mas o atual governo do presidente Lula, o Lula 3, ele já traz o seguinte, ele já aprofunda um pouco a democracia ao instituir autoridade, ao conferir autoridade governamental para políticas estruturais e de redução de redução de desigualdades e de valorização de segmentos invisibilizados e discriminados, né? Então, aí temos o Ministério dos Povos Indígenas, o Ministério da Igualdade Racial, o novo Ministério das Mulheres, né? E esses ministérios eles já estão conferindo uma autoridade para esses segmentos por dentro do governo. Tá?
Mas também, entre as suas primeiras medidas dos primeiros 100 dias, temos aí a reinstalação dos conselhos, né, e o início da organização das próximas conferências nacionais, né? Então, o CONSEA já foi reinstalado, o CONAMA, o Conselho Nacional de Participação Social, e em breve, e também já temos decreto de criação do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, que agora traz o sustentável como uma das suas características e missões. Tá? O PPA, né, esperamos estar sendo construído também para ser participativo, né, o nosso próximo plano plurianual. Então, nós temos aí a retomada, né, o renascimento, o resgate de um sistema que parou em 2019, né, e que agora volta com muito mais vigor. Quais são os grandes desafios que a gente pode extrair como lição, né, e como reflexão dessa experiência que eu contei aqui de uma forma muito superficial, tá? Sobre a experiência brasileira de participação social. A primeira questão é o regime democrático no nosso país, historicamente, tá? Ele é muito tênue, ele é muito frágil, né? Há riscos de retrocessos todas as vezes que as elites acham que podem aumentar a acumulação, né? A acumulação privada de ativos, de bens, né? E a própria acumulação privada daquilo que é público. Então, a democracia ela vive, né, numa linha muito tênue de ameaça, né, e que a gente tem que observar sempre. Por isso, a democracia tem que ser fortalecida, e o Sistema Nacional de Participação Social é um instrumento, sabe, muito importante para o fortalecimento da democracia. Bem, a pouca maturidade ainda do sistema de participação é muito novo, gente, 34 anos, ainda passava por avaliações, por aprimoramento, quando foi bruscamente interrompido. Então, isso pode nos levar a pensar o seguinte: será que todas aquelas pessoas, as 10 milhões de pessoas mobilizadas, elas conseguiram compreender o sentido da participação social da qual elas foram protagonistas, o sentido político, o sentido histórico? Talvez não, nem todos. E aí nos chama atenção para a necessidade de nós continuarmos formando politicamente a nossa sociedade para o exercício da democracia, formar para participar. E essa participação com um sentido muito claro, né, de que para o aprofundamento e a consolidação da democracia. Outra questão que aparece aqui como lição e desafio, né, é a ausência de um sistema de monitoramento e avaliação da efetividade das políticas propostas pela via da participação social. E que esse monitoramento da efetividade também se dê com a participação social. Outro ponto, né? Quem participa dos conselhos e das conferências é a parcela, são as parcelas da sociedade organizada, né? Quem não está organizado nem toma conhecimento de que existe esses mecanismos de participação e influência social nas políticas públicas. Portanto, é importante aumentar a organização na base da sociedade para que essas conferências amplifiquem, né, a representação dessas parcelas não organizadas que precisam estar para poder se inserir no sistema, né? Outro e último desafio que eu pontuo aqui é a necessidade de articulação e integração, né, do que foi decidido nas conferências com o dia a dia, o cotidiano da gestão, né, da gestão de governo. Isso vai se dar lá nos municípios, nos estados e em nível nacional. Né? Como que essas propostas realmente são incorporadas pela gestão pública, né? E de que forma isso continua sendo acompanhado pelos conselhos, né? E pela sociedade como um todo. Bem, algumas conclusões, então, eu trago aqui, elas não são, não terminam esta conversa, né? Elas não encerram essas questões, elas apenas colocam mais algumas coisas para continuarmos pensando sobre isso. A participação social, primeiro,
A participação social como convocação governamental tem a sua origem na Constituição de 88. Tá? Antes era mobilização, era movimento, era reivindicação, era mesa de negociação, mas o governo não convocava. A Constituição traz a obrigação de convocação pelo governo. 2. Os sistemas de participação social nas políticas públicas já experimentaram retrocesso de 4 anos. Ou seja, tão jovem, mas já experimentou retrocesso. Então, isso significa que nós temos que estar alertas, né, para que a sociedade não permita mais um retrocesso como nós vivemos agora. 3. A retomada da participação social que nós estamos vivenciando agora, a partir de 2023, é um elemento imprescindível de sustentação para o impulsionamento e aprofundamento da democracia brasileira, tá? Pois assegura novos e amplos meios de representação social. Quiçá que todos os nossos países da América Latina, que nós sabemos que eles também têm variadas formas de participação social, que eles também nos acompanhem para que nós tenhamos aí um bloco de resistência continental contra os retrocessos. E, por último, o atual governo instituiu pela Política Nacional de Participação Social uma pessoa, né, que vai, claro, tem em torno dela uma equipe, em cada ministério, em cada órgão público responsável como focal da Política Nacional de Participação Social naquela área de política pública do governo federal. Né? Essas pessoas podem vir a ser, sim, embriões para aprimorar os mecanismos de controle de resultados, né, da formulação das políticas públicas pelo sistema de participação social, né, e pelo controle de resultados por meio da gestão, buscando, inclusive, encampar toda a diversidade étnico-racial, de classes regionais do país, né, que fazem parte da política de inclusão social, né, tão necessária para a redução das desigualdades, o combate à pobreza e à fome, né, e o impulsionamento de um novo ciclo, um novo momento da economia brasileira, né, com respeito aos acordos climáticos, né, e buscando cada vez mais caminhos em que a desigualdade esteja junto também com a descarbonização da economia, a transição ecológica, e tantos temas que precisamos hoje discutir, nos preocupar para realmente pensarmos um Brasil com futuro e um Brasil que continue a influenciar o mundo, porque nós já influenciamos o mundo com os nossos sistemas de participação social, né? Continue a influenciar o mundo, né, pela sua via democrática de ter a relação Estado e sociedade com mecanismos institucionalizados de participação.